Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite a todos e a todas. Que privilégio, que alegria poder estarmos juntos em mais um culto vespertino. Esse culto tão especial em que nós celebramos os domingos referentes ao Advento. Hoje, dia 5 de dezembro de 2021, nós marcamos no nosso calendário litúrgico o segundo domingo do Advento. Nós anunciamos e relembramos também o anúncio de que Cristo veio com o reino de Deus. A luz veio ao mundo, permanece em nós e voltará. Nessa perspectiva, vamos ler o que diz o primeiro texto do nosso culto de hoje, que nós vamos ler a partir do livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nós vamos ler do versículo de 1 a 11. Isaías 40, de 1 a 11, que diz assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Eu quero destacar o versículo 5, quando diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse. E no versículo 6, uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Hoje, nesses domingos de Advento, nós proclamamos a glória de Deus, nós anunciamos que as palavras proféticas, como lemos em Isaías, se confirmou, se concretizou em Cristo Jesus. Ele que veio, que instaurou o reino, que permanece conosco, e nós o proclamamos. Por isso eu quero convidá-los e convidá-las a cantarmos juntos, proclamando, anunciando as boas novas, o hino de número 02, a história de Cristo. E após a cantarmos o hino, nós vamos fazer a nossa oração de adoração, e em seguida nós vamos ter um momento muito especial que nós temos o costume de fazer, o momento de acender a vela. Hoje é a segunda vela do Advento com a nossa irmã Renata. Vamos cantar o hino de número 02. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnando
pois seu amor inefável não tem mudança nem fim. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, o que proclamaremos, Pai, senão a Tua glória, glória que desceu dos céus, glória que nós reconhecemos e que nós anunciamos. A esse Deus glorioso nós nos achegamos nesse domingo e nós sentimos prazer em estar na Tua presença, Pai. Nós celebramos e nós confirmamos nesse culto o compromisso de que tudo isso é uma oferta a Ti, Senhor. Não só o culto, mas também a nossa vida. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos Te escutar na comunhão dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Nós queremos sentir a Tua presença e nós a sentimos, Senhor. O Senhor está no meio de nós e esse culto é para Ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos acendendo a segunda vela do Advento, a vela que representa o arrependimento. Que possamos tirar esse momento para nos arrepender. Após esse momento tão significativo, tão simbólico para nós, não só metodistas, mas cristãos, cristãs que aqui se reúnem, esse momento do acendimento da vela, e como a Renata falou, que simboliza o arrependimento. Nós partimos agora para o momento de confissão, ainda nessa perspectiva, nesse olhar para esse momento de que precisamos sempre nos arrepender e também sempre ter a certeza de que nossas iniquidades são perdoadas e de que o Senhor é misericordioso. Nessa perspectiva, vamos ler o que diz o Salmo 85. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 e em seguida do versículo 10 em diante. Diz assim o Salmo 85. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. E agora no versículo 10. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A luz veio ao mundo, trouxe o reino de Deus, apresentou o reino de Deus, e com ela o caráter misericordioso, a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Esse momento de confissão é sempre um momento em que nós relembramos não só os nossos pecados, mas também que pertencemos à família de Cristo. É tempo de se arrepender. Por isso eu convido a todos e a todas a fazermos essa reflexão, esse momento de humildade, de confissão de pecados. É tempo de se arrepender, de colocar diante de Deus nossas dificuldades, nossas fragilidades e nossos pecados. Mas também é tempo de lembrar que nós não conseguimos nada por nossa própria força, porque somos bons, mas porque Cristo vive em nós e nos agracia com seu perdão. Façamos nossa oração de confissão. Deus de misericórdia, nós nos achegamos a Ti, Senhor, nesse segundo domingo do Advento, mas não somente por ser Advento, mas, Pai, mas porque nós somos a Tua igreja, o Teu rebanho. Nós já chegamos a Ti, Senhor, sabendo das nossas limitações, das nossas dificuldades e sabendo também, Senhor, do Teu poder. Nós cremos num Deus poderoso, mas que revela seu poder e misericórdia. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados como igreja, individuais, Pai. É um tempo também, Senhor, de assumirmos responsabilidades, porque a Tua luz precisa brilhar através de nós, para que o mundo Te conheça. Acendemos simbolicamente a vela do arrependimento, mas não para que brilhemos nós,
mas para que brilhe aquele que nos perdoa, aquele que nos agracia, aquele que precisa ser anunciado e proclamado com a nossa vida. Por isso nós precisamos estar próximos de Ti, Senhor. Mais uma vez te pedimos, perdoa os nossos pecados, Pai. E nessa convicção que nós temos, nós também te agradecemos pelo perdão com o qual o Senhor nos agracia. Que sejamos luz do mundo, sal da terra, a partir do nosso arrependimento, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pela graça alcançada, pela graça que o Senhor derrama sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. A própria palavra que nós lemos no Salmo 85, no versículo 2, revela aquilo que nós precisamos ter sempre como convicção. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E é o que diz também as palavras do salmista no versículo 2 do Salmo 85. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. Não há mais qualquer condenação sobre nós. Nós somos consagrados e consagradas a Cristo Jesus. E a sua luz brilha em nós e através de nós. Por isso nós cantamos, nós louvamos a Deus em alegria. Nós agora vamos ter um momento significativo do nosso culto, nos avisos, que é o momento de ofertório, o momento de participarmos do culto, também com nossos dízimos e ofertas. E na sequência, em alegria, nós vamos cantar a Deus, louvar ao seu nome, como um só corpo, como uma só igreja. E na sequência, ouvirmos e aprendermos a palavra do Senhor, através do reverendo Jonadab. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Consagro tudo o que sou, gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu louvor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Olá, boa noite. Eu também quero saudar a todos e todas com a graça, com a paz do Senhor Jesus. E nesse terceiro domingo do Advento, quando nós celebramos a espera, a preparação para a vinda do Senhor, nós temos a oportunidade de refletir e agora focando mais especificamente a celebração do nascimento de Jesus, a vinda do Salvador ao mundo, a encarnação do Verbo, a chegada do Filho de Deus. E eu quero convidar você então para acompanhar a leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, os versículos 67 até o 80, que diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos,
para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. É palavra de Deus para as nossas vidas, que nós sempre recebemos para nos acalentar e também para nos corrigir dos nossos erros. Gostaria de falar sobre o precursor de uma poderosa salvação, aqui a partir desse texto. Nós temos a oração do profeta Zacarias, pai de João Batista, ele que era sacerdote do templo em Jerusalém e um homem cheio do Espírito Santo. E para conhecer um pouco mais sobre este homem, basta a gente ler os versículos de 5 a 23. Especialmente eu destaco aqui os versículos de 5 a 7, que diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Isso é um destaque apenas daquilo que o capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas, fala a respeito deste homem chamado Zacarias, que é quem está proferindo a oração que nós lemos, e sobre o filho desse homem, que ele teria como Isabel, sua mulher, já na velhice de ambos. Eu destaco aqui o que está escrito nos versículos 14 até o 17, que diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. E então, no texto que nós lemos, nós temos a oração profética, que foi proferida logo após um período de 9 meses de mudez, condição em que aquele homem ficou por ter duvidado do anúncio feito quanto à gravidez de sua esposa Isabel. E para facilitar a nossa compreensão, a profecia que nós lemos aqui, essa oração profética, ela pode ser dividida em 2 partes, para ressaltar especialmente alguns pontos aqui nessa ministração, neste culto. Então, em 2 partes, e a primeira parte da oração, ela contém expressões de adoração a Deus, com o reconhecimento do que ele fez para salvar. E um parêntese, então, é que as nossas orações precisam também conter essa parte da adoração. As nossas orações precisam sempre contemplar o nosso reconhecimento de Deus, de quem é Deus para nós, de como nós o vemos, de como nós o reconhecemos, de como ele é apresentado nas Escrituras e pelas pessoas que foram usadas por Deus nessa revelação para nós. Então, nessa primeira parte, com adoração, diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas,
para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. E aí eu destaco que a oração, ela ressalta o que Deus fez e o que nós podemos fazer. Ele veio nos salvar para que nós pudéssemos o adorar. E é importante ressaltar também que a expressão, o termo adorar aqui, ele é do termo grego, do grego latreia, ou latreus, ou seja, uma expressão, um termo que designa o serviço humilde que é oferecido a Deus. O latriz era o mais humilde dos servos que estão demonstrados nos textos bíblicos do Segundo Testamento. E é nessa condição do latriz, desse servo humilde, que nós somos chamados a adorar diante de Deus. E diz que o que ele fez, o que Deus fez, ele fez para que nós pudéssemos o adorar. E ele fala de adoração em santidade e justiça, de adoração perante ele todos os nossos dias, não somente naqueles dias bons, não somente naqueles dias em que a gente pode escolher, mas aqui é todos os nossos dias. E a segunda parte da oração, então, contém palavras proféticas dirigidas ao menino recém-nascido, que estava com 8 dias. O João Batista, aquele de quem Jesus disse. Olha só o que Jesus disse sobre João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Isso é a palavra da boca de Jesus, registrada em Lucas capítulo 7, versículo 28. Tal a importância deste homem, tal o valor que Jesus percebeu na vida deste homem. Aquele menino que estava lá nos braços do seu pai, e ali apenas com 8 dias, depois daquele período da gestação da Isabel, e agora ele com 8 dias sendo apresentado pelo seu pai. Então imagina aquele pai, um sacerdote respeitado que estava mudo por 9 meses. Ele esteve mudo por 9 meses. E agora ele está com seu filho nos braços e ele ergue o seu filho diante de Deus com palavras de adoração e reconhecimento do que Deus fez, e agora proferindo palavras proféticas a seu filho de 8 dias, e dizendo assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos lembrar de novo, aquele homem, sacerdote, respeitado, que ficou mudo por 9 meses durante toda a gestação de Isabel. Agora ele tem a satisfação, ele tem a alegria de tomar o seu filho nos braços, de erguendo o seu filho, fazer essa declaração. Na primeira parte, como ressaltamos aqui, adorando a Deus, falando da salvação de Deus, falando da santidade de Deus e falando daqueles que adoram a Deus e que devem, que serão salvos, para que também possam adorar a Deus em santidade. E agora ele está nessa segunda parte da oração, dirigindo palavras proféticas a esse menino e dizendo: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e falando sobre esse ministério. Na verdade, as palavras não são sobre João. As palavras proféticas aqui são sobre aquele que João precede.
Por isso ele é chamado de profeta do Altíssimo. Ele é o predecessor, o preparador de caminho, aquele que veio antes como enviado de Deus com o objetivo de dar conhecimento da salvação na obra de redenção, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aqui eu lembro que em Malaquias, capítulo 4, nós lemos assim lá no versículo 2, dizendo: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E a gente tem tido a oportunidade, inclusive hoje, de ouvir, através do pastor Silas, a pregação sobre esse texto de Malaquias. Então não é sobre João Batista, mas é sobre um ministério que aponta para Jesus, que ele veio para realizar, para desempenhar esse ministério. Um ministério que prepara o caminho do Senhor, para que a salvação de Deus alcance as pessoas. Um profeta do Altíssimo que, quando vieram dizer que Jesus estava batizando como ele, que muitas pessoas o estavam seguindo, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Isso está no capítulo 3, o versículo 30 de João. E o versículo 80 aqui da parte que nós lemos, logo depois da oração, diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E aí nós sabemos, né? Nós temos a oportunidade de ler e vamos sempre sendo lembrados, informados e reconhecendo o ministério que esse homem realizou. Mas o texto não é sobre João, o texto é sobre aquele que João veio preparar o caminho e sobre um ministério que João Batista realizaria como predecessor, como aquele que veio primeiro, preparando o caminho do nosso Salvador. Nesse tempo de advento, de espera e expectativa, que possamos reconhecer a importância do ministério de João Batista, mas especialmente que possamos reconhecer aquele que ele precedeu, reconhecer a Jesus, aquele que veio como o sol nascente das alturas, o Salvador Jesus, que veio nos redimir dos nossos pecados e que veio nos dirigir os pés pelo caminho da paz. Esse não é o ministério do João, dirigir os nossos pés, nos redimir. Esse é o ministério daquele que João precedeu. Mas João veio como um profeta do Altíssimo, alguém que veio preparar o caminho, abrir o caminho para que o Salvador chegasse e pudesse alcançar-se muitas vidas. Disse que o João seria um instrumento de Deus para converter muitas pessoas de Israel e para converter o coração dos pais aos filhos. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe, que Deus dê graça, que esse tempo de advento nos ajude a perceber melhor essa salvação de Deus em Jesus, o sentido do Natal que nós estaremos celebrando logo mais à frente, que nós possamos perceber o conteúdo desta mensagem, o significado dessa vinda do Salvador e o que representou e o que representa para nós e também o nosso papel, que não é o papel de João, mas é o papel de ser testemunha do que Deus fez na pessoa de Jesus e que pode fazer ainda hoje através do testemunho que nós podemos dar. Que Deus abençoe. Nós vamos agora acompanhar o cântico e durante o cântico eu convido você para dedicar a sua vida. Quero pedir a você que ore, interceda a Deus pelo Concílio Geral, como o pastor Silas colocou lá no grupo da igreja, uma mensagem do Bispo Pérez, chamando toda a Igreja Metodista na Terceira Região a orar. Esta última semana, antes da sessão online do Concílio, vamos orar a Deus, pedir que Ele dê graça, que Ele abençoe a nossa igreja, que Ele abençoe a presidência do nosso Concílio, todos os conciliares, todas as pessoas que estão trabalhando na organização.
eu tenho o privilégio, a responsabilidade de fazer parte também, mas tem uma equipe muito grande, muitas pessoas, membros da nossa igreja que estão à frente em vários processos e também profissionais que foram contratados para ajudar nessa caminhada. A maior parte são voluntários, mas também há profissionais que estarão atuando em apoio a esse momento tão importante da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Vamos cantar dedicando ao Senhor e logo depois nós vamos orar. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Teu santo nome, exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado aqui. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque a Tua palavra é viva e porque independentemente daquilo que eu possa falar, que nós possamos falar, nós cremos, a Deus, que a Tua palavra fala, que a Tua palavra toca as nossas vidas e a nossa oração em nome de Jesus é para que o Teu Espírito Santo esteja testificando, ó Deus, a Tua palavra e produzindo em nós, ó Deus, os frutos que glorificam o Senhor. De arrependimento, de disposição de vida, ó Deus, a condição de testemunha, Senhor, para que outras pessoas possam conhecer e possam experimentar essa poderosa salvação em Jesus. Obrigado pelo ministério do João Batista, obrigado pelo testemunho do Zacarias, do sacerdote Zacarias, e obrigado porque nós temos um Salvador que é Jesus. Abençoa cada vida,
Ajuda-nos, ó Deus, a nos posicionarmos sempre diante do Senhor, na tua vontade e com a nossa vida para a tua glória e o teu louvor. Queremos orar pelo Concílio Geral, pedir ao Senhor que abençoe, que dê graça ao presidente do nosso concílio, o reverendíssimo bispo Luiz Virgílio, ao vice-presidente, nosso reverendíssimo bispo Pérez, os demais bispos e bispas da nossa igreja. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe. Ó Deus, abençoa todos os conciliares, Pai, todas as pessoas que estão trabalhando na estrutura, Pai, que sejam instrumentos de bênção do Senhor, Pai. E, ó Deus, que o Senhor possa se mover, orientando, conscientizando, dirigindo o Senhor, e que o concílio possa tomar a melhor decisão. E que nós possamos reconhecer, depois que o Senhor, ó Deus, o teu Espírito Santo e nós pudemos tomar a melhor decisão. Pai, nos abençoa, guarda-nos durante toda essa semana, Senhor, e usa a nossa vida para a tua glória e o teu louvor. Nos despede com bênção e com paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber, então, a bênção deste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.